Como nós vimos no vídeo anterior, há diferença de nível de proteção no tratamento de crianças e adolescentes, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. Considerando essa informação, Paula, como se dá o consentimento para tratamento de dados pessoais pelos pais e responsáveis em relação aos dados de crianças? Pois é, Carol, mais um vídeo falando sobre o tratamento de dados de crianças e adolescentes, que é um assunto tão abrangente, né? Apesar de ser um parágrafo, um artigo, na verdade, que a lei guardou para esse tema, ainda assim é um capítulo especial e por isso tão abrangente e tão especial o assunto. E o consentimento não deixa de ser diferente, porque existem muitos vieses aí a serem discutidos. Nós já falamos bastante no vídeo anterior sobre o que diz o caput do artigo 14, que é o artigo que coloca, né, em xeque todo esse tratamento de dados de crianças e adolescentes. E o caput diz que, para tratamento de dados de crianças e adolescentes, deve sempre ser observado o princípio do melhor interesse do menor. Então, o caput, né, o início do artigo, ele é direcionado para esses dois sujeitos, crianças e adolescentes. Mas aí o artigo ele reserva 6 parágrafos para direcionar um nível especial de proteção apenas às crianças. E é no parágrafo 1º e no parágrafo 5º que diz bastante sobre o consentimento, como que o consentimento vai se dar. Por quê? No parágrafo 1º, ele traz para a gente que apenas podem ser tratados dados de crianças pelo controlador de dados, ou que em regra são as organizações, caso haja o consentimento do pai ou do responsável dessa criança. E o parágrafo 5º continua dizendo que os controladores de dados, eles não podem medir esforços para garantir que esse consentimento foi realmente dado pelo pai ou pelo responsável da criança. Então, aqui a gente tem duas normas que aumentam esse nível de proteção direcionado ao tratamento de dados de criança. Primeiro, que diz que para tratar o dado de criança deve ter o consentimento do pai e do responsável. E segundo, o parágrafo 5º nos diz que, além de ter o consentimento, o controlador ainda deve garantir que esse consentimento foi dado realmente pelo pai ou pelo responsável. E como fazer isso, né? Num mundo tão vulnerável a fraudes tecnológicas, como que o controlador pode garantir que realmente foi o pai ou o responsável que deu esse consentimento? A LGPD ela não nos dá essa resposta objetiva e provavelmente nós ficaremos aí esperando diretrizes que serão publicadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, pela ANPD, mas nós já podemos afirmar que é provável que a ANPD traga essas respostas se espelhando em outras leis gerais de proteção de dados, seja dos Estados Unidos, seja da União Europeia, né, como a GDPR. E aí, o que dizem essas leis gerais de proteção de dados? Elas trazem algumas sugestões mesmo, como, por exemplo, talvez a ideia seja o controlador de dado pedir ao pai ou responsável que preencha um formulário autorizando que seja tratado o dado daquela criança, e aí, se esse preenchimento for presencial, ele assinaria também presencialmente. Talvez o preenchimento pode não ser presencial, mas aí o pai ou responsável enviaria ao controlador por correio, ou emitiria uma assinatura digital e enviaria por e-mail. Talvez o pai ou responsável faria uma videochamada com o controlador e seria atendido por uma equipe já especializada, já treinada para conversar com esse pai ou responsável e colher dele o seu consentimento, né? Uma outra ideia, talvez, seria o pai ou o responsável fazer uma transação bancária de um valor irrisório, como aí de 1 centavo de euro, né? A GDPR até traz essa guideline, essa diretriz, dizendo que talvez com essa transação bancária o controlador conseguiria conferir que aquela transação bancária foi feita pela mesma pessoa que se diz responsável pelo menor. Então, são sugestões, não sabemos ainda o que a ANPD vai trazer para a LGPD, né, para a nossa Lei Geral de Proteção de Dados. A GDPR traz bastante uma ideia de que talvez seja importante verificar também a proporcionalidade do risco, o quão é arriscado tratar aquele dado daquela criança. E aí, quanto mais for arriscado, mais é importante que o controlador garanta que aquele consentimento foi mesmo dado pelo responsável. Um outro ponto que a gente tem bastante que analisar e discutir sobre o consentimento é sobre a sua prescrição.
quando esse consentimento vai acabar, né? Então, o pai ou o responsável deu autorização para que seja tratado o dado da sua criança e esse consentimento ele vai valer para sempre. A LGPD não nos traz também, não nos fala sobre prescrição, mas a gente pode aqui analisar que a prescrição ela pode, por exemplo, se dar quando a finalidade para a qual o consentimento foi dado, ela também se extinguir. Então, por exemplo, o pai é o responsável da autorização para que o menor faça um cadastro numa rede social. Se esse menor não está mais ali naquela rede social, então significa que aquela rede não pode mais tratar o dado daquela criança, aquele consentimento foi dado para aquela finalidade. A gente sabe que o princípio da finalidade está presente na LGPD e o consentimento vai ser dado para uma finalidade específica. Uma outra opção seria quando o maior, quando a criança, por exemplo, atingir a idade para a qual ela não precisa mais do consentimento dos pais, né? Que é 12 anos completos. Aos 12 anos, ela vira uma adolescente e, de acordo com o LGPD, ela não precisaria mais do consentimento dos pais. Então, esse consentimento também poderia estar prescrito neste momento. E, por fim, uma outra ideia de prescrição deste consentimento seria, no caso, se o pai ou o responsável retirasse o consentimento que ele foi dado. A gente sabe que o artigo 18 da LGPD traz uma série de direitos do titular de dado. Um dos direitos é retirar o consentimento que ele deu. O titular do dado aqui é a criança. Mas da mesma forma que ela não pode dar o seu consentimento sozinha, ela não pode retirá-lo. Então, se o responsável legal retirar esse consentimento, que é a opção aí de opt-out, então esse consentimento também estaria prescrito, né? E não mais valeria. Paula, o Pix, ele pode ser utilizado, então, para a realização dessa prova de identidade, porque ele é gratuito para as pessoas físicas, né? Então, a gente pode pensar que o Pix, ele tem essa utilidade. Além disso, se não tiver a possibilidade de fazer um Pix, nem todo mundo, a gente sabe que no Brasil nem todo mundo tem conta corrente e pode se utilizar desse artifício. Há também a possibilidade, né, de quem necessite de fazer essa gestão do consentimento, solicitar uma prova documental, ou seja, uma cópia de um RG, de uma carteira de habilitação, lembrando que CPF não é o documento de identidade, muitas vezes a gente vê as pessoas solicitando CPF, mas sequer tem foto CPF, então a gente tem que sempre pensar no documento de identidade válido em território nacional. Então, pode solicitar o envio, seja por e-mail, seja por WhatsApp, né? Qual for o canal de comunicação desse controlador de dados ou operador de dados que vai receber esse consentimento. E a gente vê até em situações em que há uma necessidade de maior segurança de que é aquele responsável, aquele pai que está otorgando o consentimento, de fazer uma prova de vida, que é a medida de segurança que chamam, que é utilizado pelos aplicativos de banco quando uma pessoa inicia o processo de abrir uma conta corrente virtual, né, por meio do aplicativo. Então, o aplicativo pede acesso à câmera, faz uma leitura de biometria do rosto e ainda solicita, né, para ver se é ao vivo mesmo, se não é um vídeo, se não é focalizando uma imagem gravada, que a pessoa levante a sobrancelha, que pisque. Então, essa também é uma prova de consentimento e, principalmente, uma medida de segurança quando esse consentimento envolve direitos e riscos para esse menor, que é o titular de dados. É importante entender como o mercado tem se adaptado para fazer essa coleta de dados de uma forma incontestável. Quem faz a gestão do consentimento precisa ter a prova de que o consentimento foi realmente outorgado e outorgado por quem tem o poder de outorgar. E dando continuidade ao que estamos tratando, quais outros dispositivos a LGPD traz de forma a proteger os dados pessoais das crianças, que são consideradas mais vulneráveis? Então, como nós dissemos, a lei traz um capítulo especial para tratamento de dados de crianças e adolescentes, né? Nesse capítulo a gente tem o parágrafo 14, que tem o seu caput, a gente tem o artigo 14, que tem o seu caput e 6 parágrafos. Então, vamos falar um pouco sobre esses parágrafos, né? Que são direcionados a um nível maior de proteção para a criança. Nós falamos bastante já sobre o parágrafo 1º e sobre o 5º, que fala sobre a necessidade do consentimento, né?
e sobre a necessidade do controlador garantir que esse consentimento realmente está sendo dado pelo pai ou pelo responsável ao tratar o dado da criança. E aí vamos falar um pouco, então, sobre os demais parágrafos. O parágrafo 2º da lei, ele nos diz que os controladores, ao tratar dados de crianças, deverão manter públicas as informações sobre os tipos de dados coletados, a forma de sua utilização e os procedimentos para o exercício dos direitos a que se refere o artigo 18. Este parágrafo é importante para nos lembrar e para ratificar a ideia de que o titular do dado aqui é a criança, apesar dela estar sendo representada. Então, ela tem também todos os direitos previstos lá no artigo 18 da LGPD, e deve se valer deles, né? Mesmo que representada. O parágrafo 3º, ele nos fala sobre as exceções nas quais os controladores poderão trabalhar sem o consentimento dos pais ou dos responsáveis. E ele nos traz 2 exceções. Quando a coleta for necessária para contatar os pais ou o responsável, desde que utilizado o dado apenas uma vez e sem armazenamento, ou para a proteção da criança. Ou seja, o que o parágrafo nos diz? O controlador do dado, ele pode sim coletar o dado da criança sem o consentimento do pai ou do responsável, desde que, para contatar o pai ou o responsável, e desde que ele não use esse dado mais de uma vez, então o controlador tem que ter ainda uma política de descarte desse dado após utilizar, e para a proteção da vida da criança. E o parágrafo ainda continua nos dando uma outra norma, que em hipótese alguma, os dados de crianças coletados sem autorização dos pais ou responsáveis poderão ser compartilhados com terceiros. O parágrafo 4º da lei, ele nos diz sobre a participação desses titulares, né, das crianças, em jogos, aplicações de internet ou outras atividades, nos dizendo que os controladores de dados, nesses casos, não podem exigir que a criança os entregue dados excessivos. Ou seja, aqui está bastante presente o princípio da necessidade, que nos diz que tem que haver uma minimização na coleta do dado. Então, a criança só vai entregar aqueles dados necessários para que ela participe dos jogos ou das aplicações online. O artigo 5º nós já falamos sobre ele, o parágrafo 5º falamos sobre ele, e o parágrafo 6º, ele nos fala que o controlador do dado deve entregar informações sobre como aquele dado está sendo tratado de forma clara, acessível, de maneira simples, consideradas as características físico-motoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais e mentais do usuário, proporcionando possibilidade para que esse usuário entenda para que o seu dado foi coletado, como ele foi coletado, sempre observando que a criança ela tem um discernimento reduzido. Então, devemos aqui perceber que o controlador do dado não vai simplesmente falar com o responsável pela criança, ele tem que dialogar com a criança. É como se houvesse um dever de informação ou de cuidado do controlador, da organização que está tratando aquele dado, também para com a criança, e não só para com o seu responsável legal. Eu entendo até que a gente pode fazer uma crítica a esse parágrafo 6º, porque o texto da lei direciona ele apenas à criança. Mas será que não seria mais viável que ele fosse também direcionado ao adolescente? Que quando nós lemos o parágrafo 1º ao 5º, a gente consegue perceber que existem normas específicas para as crianças. Mas o parágrafo 6º, ele traz para o controlador esse dever de informação clara, simples, observando o discernimento reduzido da criança, e o adolescente, apesar de um pouco mais velho, né, nessa faixa etária, ele também tem um discernimento reduzido. Então, talvez seja interessante que esse parágrafo 6º também seja direcionado a ele, porque ele também merece ter esse princípio da transparência garantido, para que ele entenda como e por que o seu dado está sendo coletado. Por fim, o último tema. É sabido que os dados pessoais de crianças e adolescentes ganham um capítulo especial em razão de ser titulares considerados mais vulneráveis. Então, considerando esse capítulo especial e a questão da vulnerabilidade, há uma possibilidade de traçar um paralelo entre os dados pessoais de crianças e adolescentes
E os dados sensíveis também trazidos e conceituados na Lei Geral de Proteção de Dados? Então, Carol, sim. E por que esse paralelo? Principalmente em razão da proibição no compartilhamento de dados de crianças, que é trazida lá no parágrafo 3º do artigo 14. Como, vamos resgatar um pouco o que a gente falou aqui, né, na pergunta anterior, o parágrafo 3º diz que os controladores de dados, eles podem coletar dados de crianças sem autorização dos pais ou responsáveis em duas exceções. Quando for para contatar um dos pais ou responsáveis ou quando for para proteger a vida dessa criança. Mas o parágrafo continua dizendo que, em nenhuma hipótese, ou seja, nem dentro dessas exceções, esse controlador poderá compartilhar o dado da criança. Então, vamos pensar num exemplo prático, para entendermos se essa norma é viável ou não. Imagina uma criança de 10 anos de idade que se envolve em um acidente de trânsito sozinha, sem os pais ou o responsável, e ela é levada até o hospital. Chegando ao hospital, de acordo com a LGPD, como está escrito no texto da lei, o hospital, como controlador do dado, pode coletar dados pessoais dessa criança. O nome, o endereço, a filiação, dados, por exemplo, sanguíneos, né? Ele pode tirar, fazer exames de sangue nessa criança, enfim. Ok, porque ele está, mesmo sem a autorização dos pais, porque ele está dentro da exceção de proteção à vida. Mas esse hospital não poderá, por exemplo, entregar os dados dessa criança, como um exame de sangue, um sangue coletado, para um laboratório parceiro, porque ele é um terceiro. E aí, o que a lei nos diz é que esse hospital não poderia compartilhar o dado sem autorização do pai. Então, a proteção à vida dessa criança, ela não foi completa, porque o hospital está impossibilitado de compartilhar. E é aí que a gente faz um paralelo com o dado pessoal sensível. A gente sabe que quando tratamos dados pessoais simples, nós temos 10 embasamentos legais para tratar esses dados pessoais simples, 10 justificativas legais. O consentimento é uma delas, né? E temos aí as outras 9 sem uma hierarquia. Já quando se trata de dados pessoais sensíveis, os controladores têm 8 embasamentos legais para tratar esse dado, sendo que o consentimento é o embasamento legal mais importante, mas existem outros 7. Um desses 7 é para a proteção à vida, para a tutela da saúde. Ou seja, o controlador do dado pode tratar dados sensíveis, mesmo sem o consentimento do titular do dado, desde que para proteção da saúde, para a tutela da saúde. Então, nesse mesmo exemplo, né, se uma pessoa maior de idade se envolve em um acidente de trânsito, os seus dados pessoais simples, os seus dados pessoais, na verdade, sensíveis, poderão ser compartilhados para a tutela da sua saúde, mesmo que ele não dê o seu consentimento. Então, por que não compartilharmos dados também de crianças dentro da exceção de proteção à tutela, de proteção à vida, à tutela da saúde, né? Porque aí sim, quando a gente fala de compartilhamento, a gente está falando de um procedimento dentro do ciclo de vida do dado, né? A gente tem lá no artigo 5º da lei o conceito do que é tratar o dado. Tratar o dado é coletá-lo, armazená-lo, arquivá-lo, compartilhá-lo. São vários verbos no infinitivo que a lei traz como tratamento. Então, se nós podemos coletar um dado de criança sem a autorização dos pais para proteger a sua vida e coletar é uma ação dentro do tratamento do dado, por que não compartilhá-lo, né? Também dentro da exceção de proteção à vida ou contatar os pais. Então, assim, entendo que é importante fazer esse paralelo, porque se nós não pudermos compartilhar o dado da criança, nós não conseguiremos atender nem a essas exceções que a própria lei nos traz, né? É importante pensar nessa questão de compartilhamento quando a gente pensa numa escola que atenda crianças, que muitas vezes as atividades extracurriculares dessa escola, que inclusive às vezes vem até no pacote ou pode ser contratada à parte, não é prestado diretamente pela escola. E a escola tem convênios, contratos de parcerias com escolas de línguas, escolas de artes, escolas de esportes e acaba vendendo um serviço
e muitas vezes esquece de pedir o consentimento. Pode até chegar a informar que tem esses parceiros, que serão os parceiros que prestarão esse serviço, mas não fica muito claro como que se dá esse consentimento. É muito importante que as escolas passem a entender que é necessário coletar esse consentimento. E considerando a questão do compartilhamento também, tem várias questões que a escola precisa compartilhar informações com órgãos estatais. E aí, nessa questão, como que ficaria a questão do consentimento? Porque a escola tem uma obrigação. E aí ela teria que coletar um consentimento dos pais para cumprir essa obrigação legal. Não ficou muito claro como o legislador entende que isso deveria acontecer. E a gente vai precisar, assim, de uma regulamentação ou uma explicação de uma forma mais clara de como que vai se dar esse compartilhamento daqui para frente, considerando que a obrigação legal, ela é contínua. As escolas, elas vão continuar a ter que cumprir as portarias do MEC. Então, a gente espera ter diretrizes a respeito desse assunto daqui em diante. É verdade, Carol. Inclusive, a obrigação legal é um dos embasamentos legais para se tratar dados sensíveis sem o consentimento, né? Então, imagine se o pai ou o responsável não dá para a escola a autorização para que a escola compartilhe o dado da criança junto ao MEC. A escola ainda assim tem que compartilhar, porque ela tem uma obrigação legal. Então, é mais um exemplo de como talvez seja mais interessante analisarmos o tratamento de dados pessoais de crianças de forma bem próxima ao tratamento de dados pessoais sensíveis, porque apesar do dado da criança não ser um dado sensível, é também um dado de um vulnerável, né? Não foi à toa que a lei reservou um capítulo especial para o tratamento de dados de menores. E nós, inclusive, escrevemos, né, publicamos um artigo sobre o tema, que foi publicado já, né, pelo IBDFAN e por outros canais, e é interessante, podemos deixar o link aqui para quem se interessar, né, ler o artigo e se inteirar mais sobre o assunto. É isso mesmo. O link a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo e a gente aguarda os próximos vídeos para discutir mais assuntos de Lei Geral de Proteção de Dados com vocês. Até lá, abraço a todos e todas.